Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar dando sequência aos nossos estudos, discutindo elementos climáticos e os fatores climáticos. Elementos climáticos e os fatores climáticos. Para isso, eu vou fazer um resumão agora e depois nós vamos para a aula de elementos climáticos e depois nós vamos avançar para a aula de fatores climáticos. Vamos entender algumas coisas? Atmosfera, clima, tempo, fator climático e elemento climático. Atmosfera, clima, tempo, fator climático e elemento climático. Eu quero que você venha comigo só para retomar rapidamente, porque já discutimos a atmosfera. O que é a atmosfera? Corresponde à camada relativamente fina de gases e material particulado, os aerosóis, que envolve a Terra. A atmosfera, camada fina de gases que envolve a Terra. A atmosfera. A atmosfera apresenta 5 subcamadas. 5 subcamadas. Quais são elas? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Eu brinquei com o acrônimo com vocês aqui. O TENTE, tá? É a primeira letra de cada uma destas subcamadas da atmosfera. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, ou seja, TENTE que a gente consegue. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Bem, então nós temos a atmosfera e temos estas 5 subcamadas. Troposfera, a primeira de baixo para cima, tá? Troposfera concentra cerca de 75% do volume de gases presentes na atmosfera e a totalidade do vapor de água existente nesta camada da Terra. Portanto, ela fornece a água para o desenvolvimento da biosfera, que vocês se lembram, que engloba litosfera, hidrosfera e atmosfera, tá? Então, desenvolvimento da vida da biosfera. Além de possibilitar a ocorrência dos fenômenos meteorológicos que definem o tempo e o clima. Então, a atmosfera, certo? Camada de gás, camada fina de gás que envolve a Terra, dividida em 5 subcamadas, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Na troposfera nós temos o quê? Os fenômenos são desencadeados fenômenos meteorológicos que definem tempo e clima. Tempo, professor, o que é tempo? Tempo, estado momentâneo das condições atmosféricas. Tempo, estado momentâneo das condições atmosféricas em um determinado local e momento. E o que é o clima? Já é uma verificação mais duradoura. Trata-se o quê? De uma verificação de sucessão habitual de tempos. Definimos a atmosfera, definimos as suas 5 subcamadas, definimos agora tempo, definimos clima. Bem, quais são os fatores? O que são fatores climáticos e elementos climáticos? Fatores climáticos, circunstâncias que não estão diretamente relacionadas à atmosfera, circunstâncias que não estão relacionadas diretamente à atmosfera, mas que exercem influência sobre os elementos climáticos. Os fatores climáticos influenciam os elementos climáticos, fatores climáticos. Vamos dividi-lo em 2 grandes grupos. Vamos classificá-los, categorizá-los em 2 grandes grupos: os fatores climáticos estáticos e os dinâmicos. Estáticos: latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, configuração do relevo e vegetação. Mais uma vez, latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, configuração do relevo e vegetação. O que são isso, professores? Fatores climáticos estáticos, fatores climáticos dinâmicos, massa de ar, correntes marítimas, fenômenos meteorológicos, como, por exemplo, El Niño e a Lanina. Elementos climáticos: temperatura, umidade, precipitação e pressão atmosférica. Mais uma vez, me perdoem a redundância, definimos o que é atmosfera, certo? Camada relativamente fina de gases que envolve a Terra. A atmosfera tem 5 subcamadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Na troposfera, onde nós temos 75% do volume de gás e a totalidade de vapor de água, ela vai influenciar, ela vai trabalhar os fenômenos meteorológicos que definem tempo e clima.
certo? Tempo é a condição atmosférica momentânea, clima é uma medida de sucessiva, habitual dos tempos, certo? E aí nós temos fatores climáticos que não estão ligados, relacionados à atmosfera, mas que exercem influência sobre os elementos climáticos. Quais são os fatores climáticos? Estáticos e dinâmicos. Estudamos, então, os estáticos: latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, configuração do relevo, e, no caso também a vegetação, e os dinâmicos: massa de ar, correntes marítimas, fenômenos meteorológicos. E os elementos climáticos, professor? Temperatura, umidade, precipitação e pressão atmosférica. Vem comigo aqui na tela. Vamos lá, então. Elementos climáticos. Como dissemos, temos aqui, por exemplo, a temperatura do ar, representa a quantidade de calor contida na atmosfera em um determinado instante. A expressão, item 3, a expressão da umidade do ar refere-se à quantidade de vapor de água contida na atmosfera. Ela está relacionada à evaporação das águas, dos oceanos, dos rios, dos lagos, dos solos e das plantas. 4. Para que haja precipitação, também conhecida como pluviosidade da chuva, é necessário que ocorra a condensação do vapor de água e sua formação em minúsculas gotículas de água que se acumulam na atmosfera e formam as nuvens. 5. Quando a temperatura está abaixo de zero, o vapor de água existente na atmosfera se congela, formando flocos de cristais de gelo. 6. A camada de ar que envolve a Terra está sob a ação da gravidade. Assim, apresenta determinada densidade que se traduz na pressão atmosférica, caracterizada como a força exercida verticalmente por uma coluna de ar com a altura de toda a atmosfera sobre cada ponto da superfície terrestre. Item 7. Diferenças de pressão entre regiões da superfície terrestre explicam a ocorrência e a intensidade de ventos na superfície terrestre. O deslocamento do ar atmosférico ocorre das zonas de alta pressão ou anticlonais para as zonas de baixa pressão ou ciclonais. Número 8. Os ventos, de acordo com sua periodicidade e área de ocorrência, podem ser classificados em constantes ou periódicos. Constantes, como os alísios e contralísios; periódicos, como as monções continentais e oceânicas, e uma série de ventos locais, como as brisas marítimas e terrestres. Observe as ilustrações a seguir. Ou o vento de Sinum, no deserto do Saara, responsável pelas enormes tempestades de areia neste domínio africano. Aqui uma foto mostrando essa dinâmica dos ventos. Então ele sai do lugar onde está mais, o lugar onde está mais quente, o vento, o ar sobe, e o lugar onde está mais frio empurra esse vento para o lugar onde está mais quente e vai fazendo essa dinâmica, né? Vocês estão vendo na foto, ó, o ar quente sobe, certo? Resfria o ar, vem para o lugar onde está mais frio, e esse lugar onde está mais frio joga vento. No caso aqui nós estamos falando da areia, né? Aqui vocês estão vendo a foto dos coqueiros recebendo o vento, né? O vento está saindo então do oceano e está vindo para a areia, tá? Por quê? Porque o lugar da areia está quente, esse ar quente sobe, o ar frio do mar vem para cá, certo? Isso muda à noite. Por quê? Porque a areia esfria mais rápido do que o mar e aí inverte o vento, tá? Então vocês estão vendo o ar quente subindo ali na areia, o ar frio vindo do mar para a terra e, consequentemente, fazendo esse movimento cíclico. E comigo aqui, vamos responder aqui. E aqui esse movimento ao contrário num determinado momento, ou seja, quando esfria essa terra, né, a parte da areia ali à noite, né, durante a noite, a terra esfria mais rápido que o mar e daí inverte. Vocês estão vendo que o coqueiro, o vento está batendo ao contrário, né? Então está vindo vento frio da terra para o mar, aí ó, esse ar quente do mar sobe e vai fazendo esse ao contrário, né? Vem comigo aqui na tela. Quanto maior a diferença entre o nível de pressão de uma zona anticiclonal e de uma zona ciclonal, maior será a velocidade dos ventos que ocorrem entre elas. Em alguns casos, a intensidade desta diferença pode contribuir para a formação de ciclones, nome genérico para ventos circulares de grande intensidade, como tufão, furacão e tornado. Vamos resolver esse primeiro exercício aqui para fixação do que nós acabamos de discutir. Diz assim: romance de adaga e tango. O céu se parava turvo e o vento açoitava o pasto, quando um janeiro já gasto prenunciava um temporal.
Se o clima é a variação do tempo de um determinado lugar, se o clima é a variação do tempo de um determinado lugar, pode-se afirmar que a alternativa que indica, respectivamente, tempo, ou seja, o estado momentâneo das condições atmosferas, e clima, que é uma verificação mais duradoura. Qual é a questão? A resposta certa é a letra D. Pelotas não teve chuvas a semana inteira, ou seja, o estado momentâneo das condições da atmosfera, embora o inverno, aí já está blocando um espaço de tempo, né, 3 meses, né, na cidade seja chuvoso. Aqui nós temos clima e tempo, resposta correta, letra B. Vamos comigo aqui na tela, vamos avançar. Vamos para a lição que discute os fatores climáticos. Bem, nós já discutimos então, mais uma vez, nós discutimos atmosfera, discutimos tempo e clima, discutimos os fatores climáticos, que são circunstâncias que não estão diretamente relacionadas à atmosfera, mas que exercem influência sobre os elementos climáticos. Fatores climáticos estáticos e dinâmicos, já discutimos, né? Latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, configuração do relevo e vegetação, e os elementos climáticos, temperatura, umidade, pressão atmosférica. Gente, só para a gente não se esquecer, quando a gente fala de fatores climáticos, estamos falando de latitude, altitude, os senhores se lembram de latitude, né? Os senhores estão aqui na tela com um globo mostrando aqui nessa linha vermelha a linha do Equador, né? Então, os senhores devem lembrar que a latitude, no caso, né? Nós estamos dentro de um raciocínio de dividir o globo em norte e sul, certo? São linhas imaginárias que dividem a Terra, né? Então nós temos a linha do Equador, aí nós temos o Trópico de Capricórnio, nós temos o Trópico de Câncer, certo? Que são paralelos, né? São linhas horizontais, certo? Então, aí nós temos linhas imaginárias que dividem a Terra, os paralelos, essas linhas horizontais. Por exemplo, temos aí o Trópico de Câncer ao norte, Trópico de Capricórnio ao sul, né? Aqui, por exemplo, nós temos passando aqui em Arapongas, na cidade vizinha, uma linha imaginária do Trópico de Capricórnio. Isso é para você ter uma noção de mundo, né? O seu lugar e o mundo, né? Você e o mundo, tá? Então, nós estamos falando, quando falamos de latitude, é uma forma de você enxergar essas linhas imaginárias que dividem a Terra, e eu não quero que os senhores esqueçam que quanto mais eu saio do Equador e vou em direção aos polos, certo? Então, eu vou saindo da linha do Equador e vou em direção aos polos, é uma tendência o quê? Da temperatura cair, porque eu estou indo em direção aos polos, né? Quanto mais próximo da linha do Equador, é uma tendência da temperatura ser mais alta. E aí nós discutimos, por exemplo, então a latitude fica fácil de entender. Quando discutimos a altitude, é importante entender que o ar, em maiores altitudes, o ar fica mais rarefeito, ou seja, nós temos uma atmosfera mais rarefeita, ou seja, com uma baixa pressão e com pouca concentração e variedade de gases, tá? Então isso é um ar rarefeito, então a altitude, quanto mais alto, mais rarefeito e, consequentemente, uma menor propagação de calor, então, consequentemente, mais alto, mais frio. Maritimidade, estou mais próximo do mar, é uma tendência de ter um clima mais brando, uma temperatura mais baixa, né? E ao contrário, quando eu estou mais na continentalidade, mais no meio do estado, é uma tendência de eu ter uma temperatura, uma variação térmica maior, uma temperatura maior, né? Configuração do relevo, por exemplo, é importante a gente entender aqui, juntos, nós todos juntos entendermos que, por exemplo, a configuração do relevo pode alterar algumas situações. Por exemplo, eu gostaria de citar para vocês o deserto do Atacama, na costa oeste da América do Sul, o Oceano Pacífico, então, né, recebe a ação de uma corrente chamada Humboldt. A corrente Humboldt, o que é? É uma corrente fria, uma corrente marítima fria. Então, o que acontece? Ela diminui a pluviosidade. Por que essa corrente fria diminui a pluviosidade em toda a região? Porque o processo de evaporação de água, tem uma corrente fria atuando a nível de Pacífico, o que acontece? A evaporação de água é menor, então eu tenho menor pluviosidade. A Cordilheira dos Andes, se os senhores se lembrarem, a Cordilheira dos Andes também faz o quê? Faz um bloqueio o quê? Físico, tá? Ela impede o quê? Que venha do Oceano Atlântico, certo? E da floresta amazônica, que venha para o deserto do Atacama essa umidade. Então, eu estou discutindo com vocês aqui latitude, já discutimos, altitude, maritimidade, continentalidade, a configuração do relevo. Eu só gostaria de, por exemplo, de ter pontuado com vocês essa corrente fria de Humboldt que vem no Pacífico e a Cordilheira dos Andes de uma forma mecânica mesmo, impedindo que venha correntes mais frias aí
do Atlântico e também da Amazônia, né? E aí nós temos os fatores dinâmicos, né? Quando falamos de fatores climáticos, nós temos a massa de ar, correntes marítimas e os fenômenos meteorológicos, tá? Como, por exemplo, o El Niño e a Lanina. Tá? Conseguindo aqui comigo. Item de número 5, as massas de ar são grandes corpos de ar horizontais com características homogêneas de umidade, temperatura e pressão. Esses corpos formam-se sobre os oceanos ou sobre os continentes e, devido à sua extensão, que pode variar de centenas a alguns milhares de quilômetros, influenciam diretamente as condições meteorológicas da região por onde passam. Evidentemente, ao interagir com a região, essas massas são influenciadas pelas condições meteorológicas do local. As características das massas de ar variam de acordo com seu local de origem e, portanto, classificam-se equatoriais, tropicais e polares. Comigo aqui na tela, o item de número 6, as correntes marítimas. Alteram a temperatura da atmosfera sobre elas, influenciando o clima. Comportam-se como verdadeiros rios dentro dos oceanos, em virtude de características próprias de temperatura, salinidade e direção. Item 7, comigo aqui na tela. Aqui está mostrando, nesse mapa, está mostrando as correntes marítimas, né? E as suas direções, né? Seguimos aqui dentro desse contexto. Além dos tradicionais fatores que interferem no comportamento médio da atmosfera, encontram-se também outros fenômenos importantes, porém não frequentes, como é o caso do El Niño e da Lanina. Vem comigo aqui, vamos resolver um exercício. Diz assim o exercício número 1. Qual o significado dessa expressão? Em uma mesma latitude, quando falamos de latitude, então o senhor já foi comigo lá, naquela visão das linhas imaginárias, né, dos paralelos, são linhas horizontais, temos como referência a linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, né? Então o senhor já mentalizou isso, tá? Em uma mesma latitude, dois lugares podem apresentar condições diferentes de temperatura. Alguns elementos físicos podem atuar nessa diferenciação. Dentre esses elementos, selecione um e descreva, por exemplo, né? Então, isso acontece porque existem outros fatores influenciando a dinâmica da temperatura de um lugar, como a altitude. Nós já discutimos isso, né? Além da latitude, tem altitude, maritimidade, continentalidade, né? Configuração de relevo, vegetação. Então, por exemplo, como a altitude. A altitude, então, o que nós discutimos? A altitude maior altitude, o ar fica mais rarefeito, menor propagação de calor, então seja mais alto, mais frio, né? É uma tendência, tá? Que modifica o comportamento das medidas térmicas em uma localidade. Sua influência é inversamente proporcional, pois se verifica um declínio das médias térmicas com o aumento da latitude. Bem, quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.